Maravilha. A gente já colocou para gravar, então, a partir de agora, a gente vai retomar o treinamento nas configurações de automação das ações de cobrança, né, e da segmentação da carteira, ambas aqui ainda no módulo recuperação de crédito. Então, eu vou começar apresentando para vocês primeiro o que é uma tela que a gente chama aqui de repositório de regras, tá? Então, dentro do módulo recuperação de crédito, a gente vai retomar aqui essas configurações. A gente já viu as ações de cobrança, né, onde já tem algumas cadastradas. E agora a gente vai para essa primeira tela aqui mais introdutória, né, o repositório de regras serve para a gente criar segmentações da carteira, para serem depois vinculadas essas segmentações à própria régua de cobrança, a políticas de negociação, encaminhamentos para as assessorias de cobrança e assim por diante. Então, é uma tela onde eu cadastro a regra, ela pode ser uma regra genérica a ponto de ser reutilizada, né? Poder ser reutilizada em cadastros distintos, né? E também vocês vão notar que essa mesma tela, né, posteriormente, essa mesma tela ela pode ser feito o cadastro direto na própria configuração. Tá? Mas eu vou mostrar por aqui no repositório, porque eu acho que é mais interessante mostrar onde a gente cadastra para reutilização, né? Que é dentro do repositório. Hoje já existem algumas regras previamente cadastradas aqui, né, a nível de contrato, e a gente vai adicionar uma nova aqui para dar um exemplo, né? Mostrar que a gente tem de diferentes tipos aqui, não necessariamente apenas de contrato. Desde até mesmo alguns exemplos aqui para fazer alguma segmentação a nível de alguns eventos contábeis, né? Que podem ser gerados a partir da movimentação dentro do nosso sistema. Tem aqui ainda regras que podem segmentar acordos e parcelas dos seus acordos, o cliente, os telefones do cliente e assim por diante. Pegando um exemplo mais simples para fazer essa primeira demonstração, vou pegar nível de cliente. E é na parte aqui onde a gente tem que adicionar as regras, né? Eu tenho dois itens, né, que eu posso utilizar de forma distinta. O primeiro deles são as condições que eu vou incluir e que elas obrigatoriamente precisam ser atendidas, todas elas que a gente cadastrar aqui. Então, se eu colocar, né, que essa segmentação da carteira vai levar em consideração o saldo e a faixa de atraso desse cliente, eu estou colocando uma faixa de 61 a 180 e o saldo maior igual que R$ 1.000. Então, para um cliente se envolver aqui, ser segmentado por essa regra, né, que eu vou chamar aqui 61 a 180 dias, saldo maior que 1.000. Vou botar bem esse nome mesmo, assim, bem intuitivo. Eu estou colocando esse nome de regra para justamente abranger todos os clientes que atendem essa regra de cima, de atraso, e também atendam essa aqui de baixo do saldo. Então, obrigatoriamente tem que atender as duas. Se um cliente está com 70 dias de atraso, mas deve R$ 500, ele não se engloba. Se ele deve R$ 1.500, mas está com 30 dias de atraso, não engloba. Agora, se ele está dentro dessa faixa intermediária com saldo superior, ele atendendo as duas condições, ele vai se englobar nessa regra. Essa mesma configuração a gente pode usar como exemplo para o atende qualquer das seguintes condições. Coloco as faixas de atraso, o saldo, né? E aqui o comportamento é da seguinte forma. Se uma dessas regras for atendida, basta para que o cliente se englobe. Então, se ele deve de 61 a 180, ele pode até dever R$ 500 aqui de saldo, que não tem problema, ele se engloba nessa regra. Então, é uma condição, anteriormente era uma condição e agora é uma condição ou, né? Ou o saldo ou a faixa de atraso dele se enquadra aqui em alguma dessas duas condições. Vocês, é claro, podem criar, né, condições que são obrigatórias, por exemplo, o cliente precisa estar em qualquer uma das assessorias, distribuído para as assessorias, e ainda atender uma dessas duas condições. A de cima é uma condição obrigatória e as de baixo, as duas de baixo, elas são opcionais. Atendeu uma, está tudo certo. Atendeu a outra, está tudo certo. Atendeu as duas, está tudo certo também. Agora, se não atender nenhuma, aí realmente não se enquadra.
tá? Então, essa de cima aqui é obrigatória, as de baixo são condicionais, aqui são opcionais, né? Uma ou outra bastaria, tá? Para que o cliente atendesse essa regra. Eu vou colocar aqui também, já vou deixar essa regra cadastrada como exemplo, né? Em assessoria. E aí eu vou botar entre parênteses aqui, ó, para dar mais destaque, que a gente está tratando, né, de um cliente que obrigatoriamente está em assessoria e ainda ele tem que atender ou essa regra ou essa regra. Vocês podem... Essa regra que nós estamos fazendo é para gerar mailing? Para qualquer coisa. Eu estou cadastrando uma regra, uma tela de cadastro de segmentação genérica, que posteriormente eu vou poder vincular isso aqui para gerar mailing, para mandar o cliente para uma assessoria de cobrança, para uma política de negociação. Então, essa tela de repositório de regras é onde você cadastra regras que serão utilizadas nas demais configurações automáticas que a gente vai ver pela frente. Entendi. Claro que nada impede, né, que você, ao invés de fazer esse cadastro por aqui, você entre em alguma das automações que a gente vai ver hoje aqui, né? Por exemplo, vamos ver na tela de estratégia aqui, ó. Hoje até já tem 2 estratégias criadas, eu vou criar uma nova, ó. O primeiro campo aqui da estratégia é dar um nome, situação, régua padrão, né? Nome, aí tem a situação ativo e aqui tem o campo de regra. Aquela regra que eu acabei de cadastrar, eu posso já utilizá-la aqui, ó. E dizer, ó, estou fazendo uma régua de cobrança só para esse perfil de cliente. Ou eu posso clicar aqui e dizer o seguinte, eu quero criar uma nova regra temporária, só útil para esta tela. Então, mesmo que você não queira cadastrar lá no repositório, não vai te impedir de vir aqui direto na tela do cadastro do cliente, da estratégia, e colocar as regras de segmentação dos clientes direto nessa tela. A única diferença é que se você cadastrar aqui, não poderá ser reutilizado em outras configurações, né, outras automações. Então, é mais... Tem as duas opções, sabe? Para mim, assim, tem clientes nossos que preferem fazer tudo sem cadastrar nenhuma regra no Nossa, aí fica repositório. ruim, porque aí você tem que ficar... Aí vai precisar em outro lugar, você tem que cadastrar tudo de novo. Tal. Eu gostei dessa da primeira, da segmentação. Pelo menos você isso. já deixa ela já feita e pode ser utilizado para tudo, né? Nas outras, na verdade, pode ser utilizado nas outras. Isso. É uma vantagem, sabe? O único ponto de atenção é que sempre quando for fazer qualquer manutenção, tu não pensar somente na funcionalidade em questão. Por exemplo, hoje essa régua aqui, ó, é para pegar clientes que estejam em assessoria e ainda, né, com atraso entre 61 a 180 e saldo maior que 1.000. Se depois de um tempo você quiser mudar essa segmentação para essa configuração de estratégia, se você for alterar somente no repositório, né, mudar a segmentação lá no repositório e manter o vínculo com essa mesma regra, tem que entender que é possível que você esteja impactando outras configurações que usavam essa mesma regra anteriormente. Então, é o único ponto de atenção, porque ele é muito mais prático, realmente, cadastrar no repositório e só vir aqui e selecionar. Senão, toda vez você vai ter que colocar uma condição aqui, aí depois, numa outra tela que usa uma regra igual, parecida, vai ter que cadastrar de novo, né? E fazer vários cadastros. É realmente mais prático fazer dessa forma. E quando tu está selecionando aqui, né, com essa regra, o sistema entende que no caso da estratégia, todo cliente que se vincule a essa regra deve estar vinculado a essa mesma estratégia que a gente está criando. Então, a lógica das regras é essa, tá? É a gente poder fazer um cadastro e reutilizar nos próximos cadastros que a gente vai vir a trabalhar. Eu já dei aqui de certa forma, uma amostra aqui, né, de uma das telas que a gente vai trabalhar hoje também, né, depois da tela da segmentação, que é a tela de estratégia. Mas antes de efetivamente eu detalhar um pouco mais o cadastro dela, né, eu quero só mostrar que hoje a gente tem 2 telas, né, que a gente cadastra, que pode cadastrar uma régua de cobrança. É tanto a tela da estratégia, que é onde a gente cadastra aqui um workflow de cobrança, que pode gerar cobrança
para os teus clientes de forma sequenciada, sempre baseado no maior atraso do cliente, enquanto eu tenho uma outra segmentação, não digo outra segmentação, mas uma outra configuração, né, que também trabalha-se com esse conceito de régua, né, que é o gatilho, que ele tem uma visão muito mais a nível de dívida, né, do cliente. Então, hoje vocês vão trabalhar aqui no nosso sistema só mandando faturas, né? Não tem nenhum outro tipo de produto que vai subir para cá além da fatura, né? Isso, por enquanto não. E o cliente, atualmente, ele só vai ter uma única fatura, né? Não vai ter clientes que tenham, sei lá, dois cartões. Ou pode. Isso mesmo. Vai ter, por enquanto, o cliente vai ter só um cartão. Uhum. Por enquanto. Sim, sim. Hoje a gente trabalha aqui com essa lógica da montagem da régua, tá? De duas formas aqui. Para esses clientes, né, nossos aí, né, como vocês aí que trabalham somente com uma única operação, né, só trabalha com fatura, essa operação de cartão aqui, ela vai ter, cada cliente tem uma única dívida, é o que sobe aqui para cobranças. Então, nessa realidade aí, é muito mais simples você fazer a configuração da tua régua de cobrança no gatilho, tá? Nessa configuração de gatilho que é a tela que eu estou aqui. Mas eu também vou mostrar para vocês, tá? Uma outra automação que a gente tem, que é para quando o cliente tem mais de uma dívida, né? O mesmo CPF tem um único cadastro dele aqui dentro do cobranças, mas esse único cadastro ele tem aqui operação de fatura, operação de um carnê daqui a pouco, uma segunda operação de fatura, ele poderia ter 2 cartões, e aí você vai fazer uma cobrança nele como um todo, né? A pessoa que for ligar para ele vai cobrar todas as dívidas dele, não vai estar cobrando só uma parte das dívidas, né? Então aí o workflow é mais aconselhado para esse padrão de cliente, para esse perfil de cliente que trabalha com o nosso sistema. Agora, para vocês que vão trabalhar só com operação de fatura, é muito mais simples usar o conselho do gatilho, o conceito, né, do gatilho. Hoje, a configuração, a primeira que eu vou mostrar para vocês, que é essa da estratégia, ela então tem essa característica. Eu vou cobrar todas as dívidas do cliente numa única régua. Bateu os 60 dias do maior atraso desse cliente, todas as dívidas que estão lá, sei lá, daqui a pouco o cliente tem outras dívidas com 30, com 15 dias, todas elas serão mais ou menos arrastadas, né? Dito assim, ó, vamos cobrar todas essas dívidas ao mesmo tempo, na faixa, na régua, baseada sempre no maior atraso do cliente. E nesse caso da fatura, tanto faz, né? Só tem uma única operação mesmo, então é o atraso do cliente propriamente dito. E dentro dessa tela de cadastro da estratégia, a tela inicial aqui ela é extremamente simples, né? Então, você vai colocar um nome de identificação da sua estratégia, a situação e aquela questão da regra, como eu tinha comentado antes. Ó, você está segmentando para cobrar só esse cliente. Mas poderia não segmentar, né? Não colocar regra nenhuma, que o nosso sistema entende que toda a carteira que subir para a cobrança vai se vincular nessa configuração de estratégia. Basta o cliente estar em atraso. Bateu o atraso, o sistema já tenta fazer o vínculo. Porém, se vocês quiserem ter mais de uma régua, poderia estar vinculada aqui a regras, né? Segmentar aqui com a regra, dizer, ó, cliente com esse perfil aqui se vincula a essa régua, e a gente colocar uma prioridade de vinculação, porque hoje o cliente só pode estar vinculado a uma única estratégia, tá? Uma única régua, vamos dizer assim. Então, ele não pode ter 2, 3 réguas de cobrança, né? Conforme ele vai se enquadrando nas condições ali de vinculação. Então, ele se enquadra numa regra e se enquadra por prioridade, né? Que é a ordem que a gente define de vinculação, sendo que a prioridade 1 é a de maior prioridade e a prioridade 999 é a de menor prioridade. Hoje, você está aqui com essa regra de assessoria e atraso entre 61 e 180 ou saldo maior que 1.000. Se nós pegarmos e tiver uma segunda configuração dizendo aqui, quero pegar clientes que tenham saldo maior que 1.000, né? Hoje, todo cliente que tem saldo maior que 1.000, né,
e está em assessoria, se vincula prioritariamente nesta régua, né? Só que se a gente cadastrar uma prioridade 3 aqui, dizendo, ó, só basta ter saldo maior que 1.000, né? Saldo maior ou igual que 1.000. Ele vai se enquadrar nessa regra aqui também. E aí, como hoje o nosso sistema só vincula o cliente a uma única estratégia, ele vai, por prioridade, né, todos os clientes que estão vinculados à assessoria e ainda tem saldo maior que 1.000, já vão ter se enquadrado na primeira régua de prioridade 1. Os demais clientes que não estão em assessoria, que não atendem aquela condição que diferencia dos demais clientes que devem mais que 1.000, né, se enquadrariam nessa. E os clientes que têm essas duas condições, né, de assessoria e saldo maior que 1.000, não entrariam aqui porque já entraram na anterior por ter prioridade 1. Então, essa é a lógica de vinculação, tá, entre os clientes e as estratégias. Obrigatoriamente, o cliente só pode estar em uma única estratégia e, a partir dela, vai ser cobrado até que ele deixe de atrasar ou que faça uma negociação com vocês. Tranquilo? Tranquilo. Ainda adiante aqui, eu vou deixar por enquanto dessa forma aqui, ó, vinculada a outra. Ainda adiante, eu mostrar que a gente tem hoje como trabalhar com um ou mais workflows de cobrança, né? Quantos vocês quiserem aqui, para cobrar a mesma carteira de clientes, né? Essa carteira que a gente segmentou aqui, hoje a gente pode trabalhar com um workflow campeão, tá? Seria aquele workflow padrão, onde vocês têm o sequenciamento das atividades pré-definido, que grande parte da carteira vocês vão trabalhar com ela. Mas também vocês podem trabalhar com um workflow desafiante, tá? Champion e Challenger. Se você quer pegar uma parte pequena da tua carteira e testar ela, né? Ó, vamos segmentar exatamente nessa carteira aqui em cima. Quero pegar uma parte dela e testar enviando um percentual muito pequeno, né, numa régua de cobrança diferente, seja mais flexível ou até mesmo mais rígida, né, uma régua de cobrança que vai ser diferente da padrão, e eu vou validar resultado proporcionalmente ao percentual da carteira que foi distribuído nesse workflow desafiante. Então, a partir de agora, nós vamos desenhar os diagramas aqui. E eu poderia ter 2 diagramas criados para o mesmo perfil de carteira, né? Clientes em assessoria, um saldo maior que 1.000, ou então um atraso entre 61 a 180, né? Eles teriam essa vinculação randômica aqui, né? Imaginando que tenha 1.000 clientes que atendam a regra, 950 ficariam no workflow campeão, 50 deles ficariam no workflow desafiante. Depois a gente mensuraria, né, o resultado para validar se, por exemplo, se esse desafiante não está conseguindo resultados melhores, por exemplo, que o campeão, né? Tranquilo esse conceito? Sim. Então aqui eu vou deixar assim, pelo menos nesse primeiro momento, e vou clicar aqui em editar diagrama para mostrar como é que a gente faz a montagem da régua, né, do workflow de cobrança aqui dentro da tela de estratégia. Hoje a gente tem esses elementos à esquerda, essas barras aqui, que a gente pode arrastar para a área de diagrama e cadastrar aqui as atividades, né, os elementos. O primeiro deles aqui, esse que é um círculo com a borda mais fina, né, é a atividade de início, enquanto o círculo com a borda mais grossa é a atividade de fim. O cliente obrigatoriamente vai ingressar, né, atendendo aquela regra lá que a gente cadastrou, vai ingressar aqui no início e deve chegar até um desses finais. E por que ele pode chegar a mais de um final? Porque o nosso sistema não se limita a ter um único final. Limita a ter um único início, mas não um único final. Ele pode sair do workflow a qualquer momento, desde que ele chegue em um final. Chegou em um desses finais, ele encerra a cobrança do cliente e sai desse workflow. Então, essa é uma característica que a gente tem aqui dessa montagem do workflow. Um único início, múltiplos finais. Depois eu tenho outros 2 elementos, tá? Que eles são elementos que podem fazer uma pausa dentro do teu fluxo de cobrança. O primeiro deles aqui é o cronômetro, que eu faço essa pausa em dias, né? Duração de dias.
ou seja, ele chegou nesse elemento aqui e está cadastrado a duração de 2 dias, ele vai ter que aguardar 2 dias até para poder avançar para a próxima atividade. Então, esse é o cronômetro. Já o outro elemento, que é o condicional, ele só vai avançar para a próxima atividade, né, para o próximo elemento, se ele atender a uma determinada regra. Então, você pode utilizar aquela regra que já cadastrou, como pode cadastrar outras regras lá no repositório e utilizá-las aqui, ou até mesmo cadastrar uma temporária aqui. Então, sei lá, vou botar aqui que é atraso maior que 61. Atende essa regra, pode avançar para a próxima atividade. Coloca o nome, né? Nota que o campo nome, que ele é, todos os campos, né, que tem o campo nome, você preenche, ele aparece lá na área de diagrama. É mesmo no início, no final, todos eles aparecem lá na área de diagrama. E agora eu quero mostrar para vocês aqui também como é que a gente faz o vínculo entre os elementos, tá? Hoje, para sair do início, né, e para se dar continuidade no fluxo, você deve passar o cursor sobre o elemento e vai notar que tem um quadradinho cinza ali que, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, você consegue arrastar esse elemento e soltar no próximo elemento. E aqui pode ser soltar bem em cima, tá? Você não precisa se preocupar com a parte estética aqui de tentar, não, eu quero só nessa pontinha fazer o vínculo aqui, ó, bem no cantinho. Não. Solta em cima do elemento, o sistema faz o vínculo automaticamente, e quando você arrastar o outro elemento, né, que está linkado a ele, você nota que o sistema meio que se adapta à parte estética, né, faz a setinha se transformar. Então, essa é a forma como eu posso fazer esse vínculo entre os elementos, tá? Partindo aqui do início, aguardando atingir aquela regra para poder passar adiante, e a gente segue com os cadastros. Depois desses elementos, tem esses elementos aqui que tem um usuário, uma engrenagem, e essa setinha aqui, como se fosse um ciclo, né? Um looping ali. E esses 3 elementos aqui, eles se referem às ações de cobrança que eu posso selecionar. Na atividade usuário, somente ações do tipo contato podem ser selecionadas. Na engrenagem, todas as demais ações que não sejam de contato, então, e-mail, SMS, carta, campanha, negativação no Boa Vista, no Serasa, assessoria de cobrança, todas essas outras ações elas podem ser selecionadas aqui. E ainda, para finalizar, né, tem uma atividade essa recorrente, que é a da lupinha aqui, da lupinha não, né, do loopzinho que faz aqui, dessa setinha, que você pode selecionar aqui ações do tipo contato, do tipo e-mail, SMS, carta, né? Só que aqui nesse caso, a gente estaria agendando uma repetição, uma recorrência dessas ações de cobrança. Então, seleciona, por exemplo, e-mail, você vai poder colocar aqui, olha aqui, o próximo e-mail que você quer enviar, depois de enviar ele no momento que o cliente chega aqui, né, nessa caixinha, é daqui a 5 dias. E você quer repetir esse procedimento por 1 mês. Então, a cada 5 dias, dentro de 1 mês, um novo disparo de e-mail seria realizado. Então, esses são os 3 elementos que a gente tem aqui, né? O que tem de diferença, tá, entre os 3 elementos a nível dos outros campos, já que eu dei uma visão mais geral, né, e não entrei no detalhe. No caso da ação do tipo contato, né, a gente tem esse campo tipo que eu posso selecionar aqui para que eu gere uma ligação para cada cliente, ou se tiver mais de uma dívida, gerar uma ligação para cada contrato do cliente. E para um conceito multi-empresa, eu poderia gerar uma ligação para cada agrupador do cliente, né? Que seria assim, olha, o cliente ele tem 2 dívidas, só que uma dívida da empresa X ou da empresa Y. E vocês estão controlando as 2 empresas, né? São empresas do mesmo grupo. E aí você quer que uma pessoa cobre ele pela dívida de uma empresa e outra pessoa cobre ele pela dívida de outra. Então, geraria ligações para os 2 agrupadores, né? Muito parecido com o conceito do contrato, que se o cliente tiver, sei lá, 3 contratos na nossa base, eu geraria 3 ligações, uma para cada contrato. E o mais comum é esse do tipo cliente, gerar uma ligação para o cliente como um todo, né? Você tem 3 contratos,
tudo bem, mas eu vou ligar para ele uma única vez e cobrar todos os 3. E para finalizar, o script de contato, que é um cadastro mais acessório que nós temos aqui no nosso sistema e que permitiria que você colocasse um texto fixo para que a tua equipe interna pudesse se guiar, olhar para aquelas instruções ali que seriam cadastradas e servir como base para o contato com o cliente. Alguma dúvida por enquanto? A parte da instrução seria uma instrução fixa, da vez independente do tempo, da quantidade de ligações, de contato que teve com o cliente, essa instrução ficaria, toda vez que aparecesse o cadastro do operador. Essa instrução ela vai aparecer para ele de acordo com o avançar do workflow. Então, se você colocou aqui uma atividade de ligação nesse momento aqui, ó, vamos botar que ela fosse aqui, ó, faz a primeira validação aqui, ó, se tem 61 dias ou mais, gera uma ligação. Essa ligação vai com uma instrução que você cadastrar lá na tela de script de contato, que é fixa. Agora, passaram-se aqui 2 dias, ó, e depois de 2 dias você quer agendar uma nova ligação, né? Nessa nova ligação, você pode selecionar um outro script de contato, se você tiver um segundo script, que aí ele vai ter a sua variação. Ó, uma ligação aqui foi com 60 e poucos dias, essa aqui vai ser 2 dias depois. Vamos botar, sei lá, em vez de 2 dias, vamos botar aqui 7 dias, né? Ó, uma semana depois, uma nova ligação. Aí essa nova ligação aqui, ela pode ser um outro script, né? Pode ter um outro cadastro de script, pode ter um outro texto. Essa é a possibilidade que a gente dá aqui. Te digo que é um cadastro pouco utilizado, né? Porque normalmente os nossos clientes já trabalham aí ou com algum discador, algo nesse sentido, que essa ferramenta fornece, né? Algo mais focado para atendimento. Nosso sistema aqui, por exemplo, não gera protocolo de atendimento, nada disso, né? Então, esses sistemas de atendimento normalmente se preocupam com a geração desses roteiros, scripts aí. Mas nada impede que você utilize na nossa ferramenta, já que é algo simples até, né, de ser mantido. Certo? A aproximação aqui, né, as ações automáticas, a gente vai ter uma variação do que precisa ser preenchido de acordo com o tipo da ação. Eu selecionei aqui a negativação, né? Negativação na Boa Vista. Negativação no Boa Vista, basta que a gente só selecione a ação. Porque na própria ação de cobrança estão todas as características, né, dessa negativação. O que deve estar configurado para negativar esse cliente. Já as outras ações que a gente tem aqui, de e-mail, SMS, carta, assessoria, elas têm uma variaçãozinha entre os campos, tá? E-mail e SMS, os campos são muito parecidos, tá? Você deve selecionar um tipo e definir se quer mandar um SMS para cada dívida do cliente ou mandar só um SMS a nível do cliente, SMS ou e-mail, né? E depois selecionar o modelo, baseado naquele cadastro que a gente fez lá na última terça-feira. Cadastrou o modelo do tipo cliente, ele pode ser utilizado aqui nessa tela, fazendo o vínculo, né? Dizendo que esse SMS que a gente está, ou esse e-mail que a gente está cadastrando aqui, né? É um e-mail com determinado modelo, né? Vai ter um determinado texto lá específico para cobrar o cliente. Já a outra ação de cobrança que a gente tem aqui, que é essa de assessoria, ela vai permitir que a gente defina um prazo de quanto tempo o cliente vai permanecer distribuído na mesma assessoria. Então, você coloca, né, ó, sei lá, 60 dias. Então, ele vai permanecer na assessoria distribuído por 60 dias e depois desse ciclo ele vai avançar para uma próxima atividade. Se não tiver nenhuma atividade, se for um final, por exemplo, encerra o processo de cobrança terceirizada dele, né? Não conseguiu, essa assessoria não conseguiu cobrar ele, aí você tem que pensar no próximo ciclo, né? O que vai acontecer após essa saída da assessoria, se você vai fazer com que ele reingresse no mesmo workflow, se vai ter outras ações previstas, né, para clientes com atraso um pouco maior e assim por diante. Mas aqui, nesse cadastro, nesse momento da régua, a única coisa que a gente define na assessoria é por quanto tempo ele vai permanecer vinculado, né, à assessoria. E
E aí, para finalizar, no recorrente, tá? Eu tenho a questão, além de ter esse prazo aqui, né, de dizer que o dias próximo, né, o próximo geração vai ser daqui a 5 dias, e o dias fim seria 30 dias, né, depois de rodar essa ação por 30 dias. Eu também tenho que selecionar o campo do tipo aqui, né, e o modelo, definindo se esse disparo de e-mail, SMS, vai ser um único, né, por cliente, ou se ele vai ter uma variação a nível de contrato, que aí a tela do modelo a ser cadastrado é um pouco diferente, tá? É nessa abinha de configuração. Mas se for a nível de cliente, é mais simples até mesmo de fazer o cadastro. E aí, os últimos elementos que a gente tem disponíveis aqui, tá? São os gateways, tá? Vou até dar um espacinho aqui, para a gente poder trabalhar melhor, né? Fazer com que, depois da primeira ligação, ele caia nesse gateway aqui, e esse aqui é o primeiro dos gateways, tá? Que a gente pode trabalhar, que é o que a gente chama aqui de gateway paralelo. Esse elementinho que tem uma cruz ali, né? Um sinal de positivo, ele permite que eu faça a bifurcação dessa cobrança aqui nos 3 caminhos distintos. Então, eu vou mandar aqui um e-mail que eu vou chamar de semanal, encaminhar para a assessoria e fazer uma ligação daqui a 7 dias, né? Já de imediato, chegou aqui, já passa adiante para essas próximas atividades, né? Paraleliza o fluxo sem olhar, sem fazer nenhuma validação de, por exemplo, em qual faixa de atraso ele se encontra, né? Ou fazer qualquer outra validação que a gente poderia fazer, por exemplo, nos próximos elementos que a gente tem aqui, ó. Esses 2 outros losangos aqui. Então, esse aqui é um dos mais simples deles, né? Bifurcar tudo, paralelizar para todos os caminhos. O próximo, que é esse que tem um X aqui, ele é o que a gente chama de gateway exclusivo. E o gateway exclusivo, ele subentende-se que você tem que tomar uma decisão para avançar para um dos 3 caminhos. Então, tu tens aqui um caminho que segue para a ligação, um caminho que segue para a assessoria e outro que segue para o e-mail. E você vai colocar na setinha dele, clicando na setinha, você vai colocar no campo regra, uma regra a ser atendida, que pode ser, por exemplo, né, dias de atraso maior que 60. Ou vou botar outra faixa aqui, né? Eu já usei 60 no outro exemplo, vou botar 120. Ó. Dias de atraso maior que 120 dias. Então, o cliente que atende essa regra, tá? 120 dias ou mais. Ele vai seguir por esse caminhozinho para sair pela ligação. Depois tem um segundo caminho, e eu vou até botar a prioridade. Ó. A primeira validação é feita aqui nas 120 dias. Aí tem um segundo caminho, que eu poderia utilizar a mesma condição de dias de atraso, ou poderia colocar uma outra condição qualquer, como, por exemplo, saldo. A gente deve mais de R$5.000. Se ele deve mais de R$5.000, eu vou querer encaminhar ele direto para as assessorias de cobrança. Então, saldo maior que 5.000, ele vai para o caminho da assessoria. E esse aqui é o que a gente chama de prioridade 2, ou seja, a prioridade depois desse 1 aqui, tá? Os números vocês ordenam, né, de 1 a 999. Qualquer faixa intermediária, sempre aquela que estiver mais próxima do 1 é mais prioritária daquela que estiver mais próxima do 999. E aí, o último dos caminhos aqui, se eu trabalhar com 3, seria o terceiro caminho, ele não precisa ter prioridade, não precisa ter regra, porque ele vai ser considerado como o caminho de exceção. Ele é um cliente que não atende essa primeira regra, nem essa segunda regra. Se a gente trabalhasse aqui só com dias de atraso e colocasse aqui, né? É um cliente que trabalha na faixa de 120 dias até 180, depois um outro aqui de 180 a 360, o que cairia nessa última faixa aqui seria todo o cliente que não se enquadre nas 2 anteriores de dias de atraso. Ele poderia vir para cá. Como eu estou colocando dias de atraso, saldo, eu estou comparando variáveis um pouco distintas, né? Só que todas na mesma ordem. Todo cliente acima de 120 dias de atraso vai receber ligação. O cliente que não atendeu essa regra anterior aqui dos 120 dias, ele passa para a segunda, e aí, se ele tiver saldo maior que 5.000, ele vai para a assessoria.
Agora, o cliente que não tem mais de 120 dias e não tem saldo maior que 5.000, ele obrigatoriamente vai cair no caminho da exceção e vai seguir o fluxo dele de cobrança aqui nos e-mails. Tranquilo Se essa... Oi, nesse pode caminho falar. tivesse alguma regra, né, O uma sistema regra não deixa. não deixa. O caminho de Então, baixo é o caminho de exceção para o gateway exclusivo, tá? O gateway exclusivo ele não pode ter o preenchimento de regra em um dos caminhos. O aqui caminho... pode, desculpa te cortar. Esse gateway exclusivo, eu posso colocar até mais regras do que 3. Sim, sim, tu pode ter outros caminhos Mas aqui, outras setinhas, né? sempre vai ficar um Deles que será, tem que ficar sem prioridade e sem regra. Pode até ter um nome aqui, né? Dizendo aqui, ó, exceção. por exemplo, se tivesse só 2, né, um dos 2 ficaria sem regra. Se tivesse só Isso, 2, isso. entendi. Colocaria lá, por exemplo, o cliente está em perda? Sim, segue por um caminho. O outro caminho, obrigatoriamente, é o não, né? É o caminho da exceção, né? Não atende a primeira, cai no segundo. É dias de atraso, vamos dizer que é acima de 180, bom, se atendeu a 180 vai pelo caminho único, se não atendeu vai para o da exceção, que é o caminho que não atende a que tem regra, né? Então a lógica é mais ou menos por aí. É que eu dou esse exemplo com 3, que aí eu já mostro que dá a possibilidade de mais condições, que não somente só um sim, não, né? Tu pode validar outras coisas aqui. Certo. Até para deixar esse exemplo mais correto aqui, ó, transformei tendo um quarto caminho aqui, que seria o caminho de exceção, e aí nesse terceiro aqui eu vou usar uma outra condição qualquer aqui, né? Vamos botar vamos ver aqui o que eu tenho de outros campos. Sei lá, vou dizer que ele dá uma determinada UF aí, vai, que vocês atendam. Então, se vocês atendem aí, sei lá, no Paraná, tem a residência no Paraná, ó, ele vai seguir por esse terceiro caminho e aí o último caminho ele cai nessa outra ação de cobrança aqui. Então, esse é o gateway exclusivo, tá? Ele permite, né, a validação e sempre por ordem de prioridade. Atendeu na primeira, nem valida as próximas, porque já atendeu a primeira, ele só vai seguir por um único caminho. É exclusivo. Não atendeu o primeiro, atendeu o segundo, vai só por esse caminho aqui. Não, nem precisa validar os outros. Na prioridade 3, né, não atendeu os 2 anteriores. Atendeu prioridade 3, segue por aqui. Agora, se validou os 3 caminhos, não atendeu nenhum, a exceção está aqui para pegar esse cliente e não deixar ele travado no workflow, né? Ele vai avançar o workflow para esse outro caminho. E também tem um outro gateway, que eu chamo de gateway inclusivo. Esse que tem o círculo, né, dentro do losango. E esse aqui, ele se assemelha um pouco ao que a gente viu anteriormente, né, de ter caminhos distintos, né? Então, vou até poder usar o mesmo critério aqui, ó. Vou até só colocar no nome, tá? Nem vou colocar a regra aqui, mas entenda que precisaria colocar a regra, tá? Vou colocar só o nome para ficar visual aqui, a gente ganhar tempo. Aqui eu acho que era saldo acima de 5.000, tinha colocado, né? E aqui eu tinha colocado o F do Paraná. E esse aqui era o caminho de exceção. Agora, o que vai acontecer, tá? No gateway inclusivo, eu vou validar todos os caminhos, independente de prioridade. Não tem um campo prioridade aqui. Então, se o cliente tem mais de 120 dias, ele ingressa por esse caminho e vai fazer a ligação. Mas se ele tiver também acima de 5.000, ele cai aqui na assessoria. Então, vai ficar paralelo esses 2 caminhos, porque ele atende as 2 condições, tanto o caminho de cima aqui da ligação, como esse caminho intermediário aqui da assessoria. Se ele mora no Paraná, ele vai cair também aqui, vai paralelizar para essa próxima atividade. Se não mora, passa adiante, não vai fazer essa ação de cobrança aqui. E ainda tem um último caminho, que no anterior era da exceção, e esse aqui tem que ter obrigatoriamente uma regra, que poderia ser até, inclusive, dizer assim, ó, pegar clientes abaixo de 120, com saldo menor que 5.000, que seja.
né, que não seja do estado do Paraná, pode colocar qualquer cláusula nesse sentido. E uma delas tem que ser considerada também a da exceção. Se o cliente atendeu a regra essa primeira regra dos dias, atendeu a do saldo, tudo bem, né? Atendeu só as duas, não atendeu as duas de baixo aqui, tudo bem, vai seguir por esses dois caminhos. Pensa agora um cliente que não atende nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta regra. Não atende nenhuma delas, tá? Então, você tem que marcar pelo menos qual dessas 4 caminhos vai ser considerado como o caminho padrão, que seria o caminho de exceção. Só vai ser utilizada essa questão da exceção se o cliente não atender nenhuma das 4 regras, né? Aí a gente olha para qual deles tem a marcação da condição padrão e faz com que o cliente siga por esse caminho da condição padrão. Tranquilo? Tranquilo. Certo. Então, sim, esse é a montagem do workflow de cobrança, né, da nossa régua, por um diagrama, né, de workflow. Ele vai dar um certo trabalho para vocês, porque hoje, dentro do nosso sistema, depois que você salva o cadastro, né, ele até não vai deixar de salvar aqui, inclusive, né, porque a gente está com alguns preenchimentos incompletos, teria que chegar até o final e tudo mais. Mas depois que salva o cadastro, ele permanece inalterável, tá? Não, são poucos os campos que você vai conseguir editar do cadastro do workflow. E a gente Para tem uma fazer saída. alguma modificação, tem que criar um novo. Isso, mas você pode aproveitar cadastros como o que você já fez aqui, está pela metade, ou então um cadastro que está pronto, né, e que você quer reaproveitar, clicando nesse botão exportar aqui, ó, no menu arquivo, exportar. A gente salva um arquivo JSON que pode ser importado posteriormente. Ó, aqui não está tudo em branco, vem o arquivo, importar. Na minha pasta de downloads, eu seleciono o arquivo JSON e ele remonta, né, o mesmo cadastro que eu tinha feito a exportação, né, no outro diagrama. Então, é uma maneira de você ganhar tempo, né? Ó, já tem um cadastro pronto, eu quero fazer uma simples alteração, refaz a alteração, salva esse novo cadastro, né? E aí depois a gente tem que só pensar se a gente vai precisar quebrar o vínculo dos clientes atuais com o workflow atual, ou se só serve para novos clientes que vierem a atrasar, né? Aqueles que já permanecem no workflow antigo podem permanecer lá até o pagar, né? Mas fazer com que os novos clientes todos ingressem nesse novo workflow. Também existe uma saída que seria pegar e dizer que todos esses clientes, independente de já estarem vinculados ao workflow, ou sejam novos clientes, né? Vocês teriam que fazer com que todos eles ingressem nessa nova régua a partir de amanhã. E aí, mesmo que você faça a alteração aqui, vai ser necessário que você quebre o vínculo do cliente com o workflow atual. Então, tem uma tela operacional que faz esse procedimento, que é uma tela aqui do menu operacional estratégia, para fazer o cancelamento do vínculo do cliente com o workflow atual. Então, essas são as saídas que a gente tem aqui para automatizar o nosso processo de geração das ações de cobrança pela estratégia, né, pelo workflow. Por enquanto, tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Aí a outra saída, tá, que talvez seja a mais aconselhada aí para vocês, é o cadastro, tá, da automação de gatilho, né? O gatilho, ele também serve com esse papel de régua de cobrança, né? Mas também ele pode servir não somente para uma régua em cima das tuas faturas, como também para as tuas negociações, acordos, promessas de pagamento. Ele tem essa tipificação, né? E além dessa questão da tipificação, ela serve para fazer, no caso do tipo contrato aqui, né, que é o que mais se assemelha ao workflow, você poder configurar aqui uma sequência de atividades por dias de atraso e sem depender daquele avançar do fluxo, né, lá no workflow. No workflow hoje, se você colocar para que tenha uma ligação
aguardar tantos dias depois um SMS, né, o que que vai acontecer? O cliente ele pode ingressar no workflow de cobrança, né, ter lá aquela definição de ter uma primeira ligação, só que se o operador não efetiva a ligação, ele fica preso no workflow, aguardando a efetivação para avançar para a próxima atividade. E aqui no gatilho ele não tem essa dependência, tá? Não tem como se fosse pensar assim numa montagem de cronograma de atividades, né? Não tem um caminho crítico, né, para seguir, não tem uma dependência entre as atividades. O gatilho, ele agenda a ação de acordo com os dias de atraso. E até a gente tem aqui uma divisão de fazer ações por parcelas e ações por contrato, que no final das contas é a mesma coisa, tá? Uma operação como a de vocês, que tem uma única fatura com um único vencimento. Então, se você colocar aqui que quer gerar com 3 dias de atraso uma ligação, e depois quer gerar com 7 dias de atraso um SMS, com um determinado modelo aqui, ó, do tipo contrato parcela, né? O que vai acontecer? Essa ação aqui ela vai ser executada vai ser agendada com 3. Se ninguém executar até o 7º dia, tudo bem no nosso sistema, porque ele vai agendar o SMS com 7 dias de qualquer forma. Os agendamentos delas são paralelos, né? Não tem essa dependência de execução, como tem no caso do workflow. Então, até nisso se torna um pouco mais simples aqui a criação da régua de cobrança pelo gatilho. E também aí você vai poder colocar não somente esses períodos fixos, tá? Com períodos mais abertos. Ó, quero que faça uma ação de cobrança de 30.800 dias, né? Ou de 5 a 7 dias, aqui no caso do SMS. Né? O que isso significaria? No caso do SMS, disparar SMS com 5, com 6 e com 7 dias de atraso. Todos os dias. Ó, 5º dia de atraso, 6º e 7º teria um agendamento de um SMS. Ah, mas eu não preciso mandar SMS sempre. Pode ser só no 5º dia, só no 7º dia. Aí você coloca o dias mínimo e máximo igual. Esse exemplo aqui de 30.800 eu estou utilizando para negativação. Normalmente na negativação tu define, né? Ó, negativo a partir de 30. Mas se você tiver um cliente que fez uma negociação contigo, né? Que pagou a entrada, que você fez a reabilitação dele, né? Ele estava negativado, fez um acordo, aí agora você baixou, né, a negativação dele, só que passaram-se alguns meses, né, e lá pela 3ª, 4ª parcela do acordo, ele parou de pagar o acordo. Quando isso tem essa quebra do acordo, ele volta a ser cobrado, né, e pelo vencimento original dele, né, o vencimento lá daquela fatura, daquela primeira fatura que ele parou de pagar. Com isso, ele vai estar com um atraso mais avançado, né? Ele vai estar lá com seus 200, 300 dias de atraso. Você pode negativá-lo novamente se deixar aberta assim, essa faixa de negativação entre 30 e 1.800. Se o cliente não deve ser negativado, aí você tem que limitar aqui, né, para que esse intervalo de verificação seja menor, né? Seja só clientes com 30 dias ou só de 30 a 40, e aí depois, se houver alguma quebra, não negativa mais, né, define por assim. O mais comum, né, dos nossos clientes atuais é sempre uma faixa mais abrangente aqui, que vai negativar ele sempre, desde que esteja esse período de 5 anos aí, né, que é o período padrão para negativação. Alguma dúvida? Não. É bem que você falou que pelo gatilho é bem mais eu não vou precisar seguir aquele fluxo. Isso, é que lá no workflow, ele te dá mais possibilidades, né? Ele é mais complexo, assim, de ser criado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é mais complexo de ser mantido, tá? Vamos dizer assim, é mais fácil, daqui a pouco, para uma operação como a de vocês, que só tem uma única fatura, seguir pelo gatilho, porque o gatilho, mesmo que ele seja focado em fazer cobrança de cada uma das dívidas do cliente, cada um dos contratos, vocês têm apenas um único contrato, né? Ah, não, mas agora nós vamos subir uma operação de carnê. Bom, aí sim, aí você teria que rever esse cadastro, né, da régua pelo gatilho, porque vai ter casos aí, né, de, por exemplo, um cliente que tenha carnê e tenha fatura com vencimentos no mesmo dia,
e a gente geraria duas ações de cobrança para ele, né? Para cobrar uma para cobrar o carnê, outra para cobrar a fatura. E você pode pensar que isso não vai valer a pena, né? Pô, mas poderia ter ligado para ele uma única vez, mandado para ele um único SMS, ao invés de estar cobrando ele em duplicidade só porque ele tem duas operações. Mas enquanto vocês estiverem trabalhando só com a operação de fatura, o gatilho ele é muito mais simples de ser feito o cadastro e de dar manutenção também quando você precisar alterar, né? Tranquilo? Querem Tranquilo. cadastrar alguma régua aqui de exemplo? Não sei se vocês já têm mais ou menos desenhado essa régua inicial. Então, deixa eu ver. Eu não ouvi aqui, cortou um pouco. Não, a gente ainda não tem uma régua desenhada, ainda não. Aham, tá. Bom, se tiverem, precisarem, a gente pode fazer juntos aí em tempo do treinamento, sem problema nenhum, tá? Ah, então, vou deixar aqui esse cadastro como exemplo, tá, para vocês. Ó. Certo. É ativo. Aqui também tem aquela mesma lógica de que eu expliquei para vocês lá no workflow, né, de você poder vincular uma regra e colocar também aqui a prioridade de vinculação. Embora que, diferentemente do workflow, aqui a gente pode trabalhar com réguas concomitantes, né? O mesmo cliente estar vinculado a duas réguas de cobrança. Pouco comum, né? Porque normalmente os nossos clientes acabam colocando todas as ações numa única régua, mas poderia ter algo nesse sentido aqui também. Outro ponto importante, né, com relação às regras, é que aqui ainda eu posso dizer o seguinte, ó, eu quero que todos os meus clientes caiam numa única régua, só que algumas ações de cobrança tenham validações especiais. Como, por exemplo, aqui, ó, no caso do SMS, diz assim, ó, só dispara esse SMS aqui num dia útil. Tá? A gente tem lá na ação de cobrança, tá, aquela questão do dia útil, né? De só fazer disparos em dia útil. E aqui a gente é um passo anterior, a gente está dizendo assim, ó, só agenda em dia útil para fazer o disparo. O que é isso? Porque se você quiser aqui, por exemplo, eu só quero disparar no quinto dia, né, de atraso do cliente. Só que se esse quinto dia cair num domingo, o que o sistema vai fazer? Se não tiver essa regra aqui, o nosso sistema vai agendar o SMS para o domingo e aí dispara no próximo dia útil, que é uma segunda-feira. Bom, tudo certo, só que vai disparar um SMS que o cliente já vai estar com 6 dias de atraso. Se isso não for Certo. um problema para vocês, né, não precisa ter essa validação aqui, né? Ó, dispara, mesmo que o agendamento tenha sido feito no domingo, o disparo acontece na segunda. Agora pensa assim, ó, tu tens aqui o cadastro da tua régua, e aí tu tem previsto aqui com um SMS também com 7 dias, vai. E vamos imaginar que 5 dias de atraso caiu no domingo, segunda-feira é um feriado, e na terça-feira é o 7º dia de atraso dele. Então, no quinto, a gente agendou o SMS de 5 dias, no 6º dia de atraso do cliente não tinha que fazer nada, e no 7º dia, que era o primeiro dia útil depois do quinto dia de atraso, nós teríamos o agendamento de um segundo SMS, que seria o SMS de 7 dias. Então, na terça-feira, no 7º dia de atraso do cliente, seria disparado 2 SMS, aquele que foi agendado no domingo, que só dispara em dia útil, e também Certo. no 7º dia. Para esses cenários em que vocês têm algumas ações que, poxa, mas vai se repetir a ação de cobrança no mesmo dia, né? E aí eu quero dizer, não, só manda se foi realmente um dia útil. Aí você pode cortar vamos dizer assim, o mal aqui até no agendamento, dizer assim, olha, se o quinto dia útil, ou melhor, desculpa, se o quinto dia de atraso é um dia útil, né? Eu agendo, tá? E disparo já de imediato, porque eu faço os disparos em dia útil, né? Beleza. Agora, se eu não tenho, né, nenhuma outra ação que vai ficar próxima a ele, que poderia repetir, eu não preciso ter essa regra aqui, porque, de certa forma, naquele primeiro cenário que eu te dei como exemplo, né, olha, agendei para o quinto dia, só que o quinto dia era um domingo, e segunda-feira é um dia útil normal, e pode disparar no 6º dia, se não tem problema nesse cenário, vocês não precisam colocar aquela validação e dispara também
a tempo hábil, né, para o cliente fazer receber esse SMS e tentar tomar alguma ação. Então, são esses pontos aí que vocês podem validar. Claro que aqui eu dei um exemplo muito específico, né, do caso do SMS, disparos a questão do agendamento do disparo. Hoje tem outras regras que vocês podem utilizar aqui que poderiam, de repente, dizer, olha, eu só faço a negativação se o cliente atender uma regra, eu só faço uma ligação ali de X dias se o cliente atender uma outra regra. Então, vocês podem colocar essas validações aqui, tá? Na ação de cobrança mesmo da negativação, eu já tenho, por exemplo, um limite mínimo de negativação por faixa de dias, né, ou melhor, de saldo. Não pode negativar com um cliente com menos de X reais de saldo. Não vou negativar alguém com 50 reais ou menos, né? Mas você pode colocar essas validações de saldo, por exemplo, nas outras ações. Não liga para ninguém com menos de 10 reais. Não manda SMS para ninguém com menos de 5 reais. Aí tu pode balizar isso até mesmo para cada uma das ações aqui. Bom. E aí, além dessa régua que a gente estava mostrando aqui a nível do contrato, né, baseado, então, em cima da tua dívida original, nós podemos ter réguas também em cima das negociações, que são esses outros tipos que a gente tem aqui. A gente vai entrar um pouco mais no esclarecimento de cada um desses tipos, né, de negociação mais adiante, quando a gente vai no módulo cobrança. Mas eu vou explicar aqui esse exemplo, tá? Num dos tipos de negociação mais abrangente, que tem mais possibilidades de configuração do gatilho aqui, tá? Que é o tipo acordo. Então, quando você faz um acordo com o cliente, né? Você vai fazer um acordo só depois que o cliente ingressar em CRELI, né? Quando já tiver saído da faixa de cobrança para uma faixa do jurídico, né? Que chama. Então, quando ele entrou em CRELI, ele vai entrar aqui permitindo, né, para o nosso sistema fazer um acordo com ele. E se o cliente fez um acordo com vocês, né, o fluxo de cobrança que tinha ou no gatilho ou no workflow de cobrança dele é paralisado. Então, aquela régua que a gente tinha aqui a nível de contrato, né, ela vai ficar parada, né, não vai fazer nenhum novo acionamento para esse cliente. E no caso de um cliente que está com um acordo vigente, né, você pode tomar ações tanto preventivas, tá, como também ações ativas para tentar fazer com que ele permaneça pagando esse acordo. Tudo bem que se você fizer um encaminhamento desses clientes, né, para assessorias de cobrança, talvez tu não queira fazer nenhuma comunicação do teu lado, a própria assessoria vai fazer, então aí tu não precisaria fazer nenhuma configuração do nosso lado para ter essa régua de acordos. Mas se a cobrança essa seja feita por vocês, né? Se vocês forem também responsáveis por fazer acordos, acaba que, de alguma forma, você tem que comunicar ao cliente, né? Ou tentar comunicar ao cliente, não somente para mandar o boleto da dívida para ele, né? Para ele fazer o pagamento das parcelas, mas como também fazer alguma ação para tentar não ter quebras, né, dos teus acordos. Então, é para isso que serve aqui esse gatilho do tipo acordo. E eu tenho uma divisão aqui de dois tipos de ações que eu posso fazer. Tá? Uma ação mais voltada para cada vencimento, cada parcela do acordo. Então, para cada parcela, fazer com 3 dias de atraso uma ligação. Posso botar aqui preventivo, 5 dias antes do vencimento, né, do -5 ao -5, disparar um SMS. No dia do vencimento, disparar um outro SMS. Negativação para acordo aqui não faz sentido, tá? Tem a opção, o sistema deixa ser selecionado, mas não faz sentido. Mas as outras ações aqui, preventivas ou ativas, você poderia colocar. Se cada parcela do acordo atingir essas faixas de dias de atraso, para cada parcela vai ser gerada uma ação de cobrança. Então, sempre de forma preventiva, ali alertar com SMS 5 dias antes de vencer. Se o cliente pagou antes do vencimento, já nem dispara a ação do D0 nem a do D3. Se o cliente vai pagar no dia do vencimento, ele vai receber ainda o SMS do D0. Se o cliente... e não vai receber a ligação, né? Mas agora, se o cliente atrasar esse acordo e deixar atingir 3 dias de atraso, ele ainda recebe também a ligação. Depois disso, é claro que
você vai ter definido lá um prazo de quebra do acordo de forma automática, né, que vai ser ali, provavelmente ali com mais dias, né, do que 3. E aí não tem mais ações a serem feitas dentro desse gatilho de acordo, né? Ele volta a ser cobrado pelo gatilho de contrato se houver a quebra do acordo dele. Então, essas ações aqui mais focadas no vencimento de cada parcela do acordo, tá? Mas também a gente tem uma outra possibilidade de gerar eventos aqui, né? Eu digo, de gerar ações de cobrança, né? Baseadas em outros eventos que a gente tem disponíveis para o acordo, que é quando o cliente faz a inclusão no acordo, quando o cliente quebra um acordo de forma manual ou de forma automática, quando ele paga um acordo, quando o acordo dele cai em exceção e depende de uma aprovação do comitê, né, fica bloqueado, quando o acordo cai no comitê e foi reprovado, quando ele paga e liquida uma das parcelas, quando esse pagamento dele é estornado. Então, todos esses eventos, tá, podem gerar ações para o cliente, seja por e-mail, para te criar um fluxo todo por e-mail dessas comunicações do acordo com o cliente, ou por SMS. Então, tu pode definir aqui, né, selecionar o evento em questão, né, ó, toda vez que o acordo for incluído, dispara um e-mail com determinado modelo lá para o cliente. Aí tu padroniza, né, textos e parte visual de como vai ser avisado o cliente para cada um desses eventos, e a gente faz essa comunicação. Ah, o cliente quitou todo acordo. Manda lá um e-mail agradecendo pela quitação, que agora ele pode ir até as lojas e renovar, fazer uma atualização cadastral, buscar uma atualização do limite dele, algo nesse sentido. Então, vocês podem criar essa lógica aqui também dentro do gatilho. Dúvidas? Não. Tranquilo? Bom, então, do escopo que a gente tinha para hoje aqui, tá? Que eu estava mais focado aqui nas automações, a gente já viu a configuração das estratégias, a configuração dos gatilhos, né? E também até a própria parte da segmentação, aquela tela lá do repositório de regras. Então, e agora eu vou focar aqui, né, em apresentar para vocês as outras transações que eu tenho dentro do módulo recuperação de crédito, para a gente finalizar aqui esse módulo, né? E aí, a partir de amanhã, a gente entrar no módulo de assessoria, tá? Hoje, o cadastro que a gente tem aqui, tá? As configurações que a gente tem aqui dentro do módulo de recuperação de crédito, que a gente ainda não viu, tá? São as configurações de destinação, marcador, motivo de bloqueio, motivo de contato, né, e script de contato. Está até faltando uma aqui, acho que é por permissão de acesso que não está mostrando, mas eu já vou providenciar isso aqui, que é a do motivo de atraso. Acho que o meu perfil aqui não está mostrando ali, ó. Ó, motivo de atraso, não está mostrando. Vou salvar aqui, já vou logar de novo, que aí mostra para a gente aqui. Essas transações, elas são bem mais acessórias, tá? Não necessariamente tu vai depender desses cadastros para a tua operação rodar normalmente. Só me recorda aí, hoje vocês vão trabalhar com algum discador integrado para cobrança interna? Sim, nós vamos trabalhar com a Smart MX. Uhum. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma tela aqui que ela serve para criação vamos dizer assim, para destinação de usuários internos para as tarefas, né, que são as ligações ali, né? Então, esse mailing interno, tá, para fazer ligação internamente, que a Smart NX fica responsável, né, por distribuir, eu não precisaria ter esse cadastro aqui, porque a Smart NX ela não faz uso, né, de nada do que eu cadastro aqui nessa tela de destinação para fazer a distribuição do mailing. Ela gera o mailing, ou melhor, baseado no mailing que a gente gera aqui, eles fazem lá uma exportação do mailing, né? Colocam dentro das campanhas e rodam, né, para que cobre aqueles clientes de acordo com a disponibilidade dos teus operadores. Então, elas não estão olhando para os dados aqui de cada operador que deve fazer cobrança dentro do nosso sistema, ela só olha para os clientes a serem cobrados. E essa tela de destinação ela serve para a gente pegar,
essas tarefas, né, esses contatos a serem feitos e distribuir entre os usuários, tá? Porque se for feita aqui de forma manual essa tabulação dos contatos no nosso sistema, e tem clientes nossos hoje que fazem isso, né? Que não tem um discador integrado e precisam que o nosso sistema distribua entre os seus operadores. Então, a gente consegue fazer esse gerenciamento através dessa configuração. No caso de vocês, como não vai ter necessidade, eu nem vou entrar muito no detalhe, tá? E vou passar para a próxima atividade, aqui para a próxima tela. Tranquilo? Tranquilo. No cadastro de marcador, tá? É um cadastro que serve para a gente fazer aqui a criação de como se fosse uma etiquetagem, tá? Dos clientes, de dívidas, de acordos do cliente. Então, é um conceito bem, vamos dizer assim, genérico, né? Hoje, até para mostrar para vocês aqui a tela do cliente, ó. É que a tela do cliente não vai trazer nada, né? Não vou ter como demonstrar muito no detalhe, né? Vai depender de já ter mais dados, aqui ter os dados daqueles clientes fictícios. Basicamente, o teu operador ele pode manualmente, tá? Baseado num cadastro de marcador aqui, chega lá e diz assim, ó, eu quero que esse cliente esteja marcado com marcador X aqui. Que tipo de conceito seria esse, né? Olha, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Marcar quando o cliente não foi localizado, quando ele é fraude, desempregado, poderia marcar como, sei lá, cliente VIP. Você cria o conceito que você quiser, né? Para ser utilizado como marcador e, posteriormente, existem algumas telas aqui do nosso sistema, como a tela do cliente, como uma tela operacional aqui, para fazer marcação em lote, né, de vários clientes, que eu posso, de forma manual, marcar um ou mais clientes, né, e dizer que esses clientes têm essa etiquetinha, né, esse marcador. Esse marcador ele pode ser utilizado tanto em filtro nos nossos relatórios, como até mesmo na hora de fazer alguma daquelas regras de segmentação. Quero pegar todos os clientes VIP e fazer uma régua de cobrança específica para ele. Beleza. Todos os clientes que estiverem com esse marcador aí vão poder estar vinculados à régua dos clientes VIP, né? E ter um outro tipo de tratamento diferente da régua padrão. Então, esse marcador, ele não tem a ver com a tabulação, não, né? Não diretamente. Tá? Você pode, depois vocês vão ver, tá? Que dentro do cadastro da tabulação a gente pode vincular uma tabulação a um marcador, mas não é a tabulação, tá? A tabulação é o motivo de contato, é um outro conceito que a gente vai ver aqui na sequência, tá? Porque esses exemplos que estavam ali antes, né? Podem ser considerados como tabulações, né? Fraude, não localizado, desempregado. Mas aqui é só para o exemplo que a gente tem montado aqui nesse ambiente, né, de configurações. Vocês vão ver que na sequência, quando eu entrar no cadastro de tabulação lá do fraude, tem um vínculo com esse marcador. Então, eu posso, além de tabular o contato como fraude, eu posso vir e etiquetar o cliente com esse marcadorzinho de fraude de forma automática. É isso, sabe? É para isso que serve os marcadores. Certo. Depois a gente tem um outro cadastro aqui, né, que também é utilizado de forma acessória, tá? Que se assemelha bastante também ao cadastro lá da tabulação, assim, né? Hoje, na tabulação, tu coloca ali, né, o que resultou do contato com o cliente, mas às vezes você tem a necessidade de identificar por que o cliente atrasou, né? Olha, ele está sem condições financeiras, tá? Essa é a tabulação. Mas ele poderia tá no motivo de atraso ser considerado que ele está desempregado. Ele está desempregado, por isso ele não tem condições financeiras. Ou então ele vai lá e faz até uma promessa de pagamento. Essa é a tabulação, né? A tabulação é de promessa. Mas ele atrasou porque ele esqueceu do vencimento. Pode ser um motivo do atraso. Esqueceu do vencimento, então não conseguiu fazer o pagamento a tempo e agora ele fez uma promessa, né? Então a tabulação é promessa, mas tendo, né, essa possibilidade, a gente está oferecendo, né, essa possibilidade aos nossos clientes, é um campo opcional. Você cadastra esse campo motivo de atraso e na hora de fazer a tabulação preenche esse campo aqui também.
Embora na integração com a Smart NX, se vocês já pegarem, né, uma integração mais recente que a Smart NX está fazendo com a gente, a Smart, eles não fazem essa tabulação do motivo de atraso. A Smart faz automaticamente a tabulação do nosso sistema, de como você tabula lá, ela reflete aqui no nosso sistema, e acaba que eles não enviam esse parâmetro, tá? Mas poderia ser utilizado se vocês fizerem a tabulação direto aqui no cobranças, tá? Certo, não, assim, fazendo a integração entre a Smart, então, eles tabulando lá no sistema da Smart Indicador, né, a tabulação subiria automático, né, no cobranças. Mas o que não ficaria vinculado? Esse campo que a gente está fazendo agora, esse campo chamado motivo de atraso, é um campo que hoje não foi mapeado na integração da Smart NX para ser utilizado nessas tabulações automáticas que eles estão fazendo, em que eles fazem a tabulação lá, o teu operador, lá no sistema deles, tabula lá o contato realizado, e eles automaticamente devolvem essa informação para o nosso sistema. E quando eles devolvem para o nosso sistema, eles não mandam o motivo de atraso, por ser um campo opcional. Sim. Entendi. Pela Smart NX, eles conseguem criar algum vínculo para o cobranças poder identificar? Por Hoje, exemplo, além da tabulação, acrescentar um motivo de atraso. hoje não. Hoje a Smart NX não tem esse desenvolvimento nesse sentido, tá? Eles só usam o campo motivo de contato, que é esse outro aqui, ó, que é a tabulação, né, propriamente. Esse motivo de atraso é um campo acessório, né? Um campo que pode colocar uma justificativa do por que o cliente atrasou, né? Só que na integração que a Smart tem desenvolvida com a gente, tanto a atual, que está vigente com vários clientes, como na integração mais recente, né, que eles estão até pilotando em um cliente ali para rodar em outros todos, né, não está sendo mapeado a tabulação automática deles com o uso dessa configuração. Então, beleza. Mas, de novo, é algo acessório, vocês podem ver aí, olha, quanto que isso aqui é relevante para a minha operação, eu saber esse tipo de informação? Ah, é muito relevante? Bom, então eu tenho que conversar com a Smart NX, porque eu quero que na tabulação automática, com cobranças, também vá essa informação. Aí tem que ser levantado aqui pelo time na Smart, junto com a gente, né? Como eles vão fazer essa tabulação lá do lado deles para garantir também a inserção desse campo. Do nosso lado é bem simples, né? Tudo está disponível via API, é só eles buscarem o dado e definirem como vão enviar para a gente. Mas do lado deles é um pouco mais complexo, talvez, de fazer isso. Talvez ele tenha que passar pela área de desenvolvimento, né? Com certeza. Não, isso aí é desenvolvimento, vai depender do desenvolvimento deles. Entendi. Aí tem um outro cadastro, tá, que também pode estar vinculado à tabulação aí, tá, mas ele é um cadastro à parte, né, que é uma outra funcionalidade nossa, que é essa chamada de motivo de bloqueio. E o motivo de bloqueio, ele é utilizado para que a gente possa fazer bloqueio da cobrança de um cliente, tá? Não é bloqueio do cartão, não é bloqueio da conta lá no Cards, não tem nenhuma relação com os bloqueios existentes no Cards. É um bloqueio apenas de cobrança aqui dentro do nosso sistema, em que eu posso impedir que um cliente seja cobrado durante um determinado período, ele não possa nem mesmo ser negociado durante esse período, né? Fazer nenhuma negociação, ele fica totalmente bloqueado. Ou então, tem uma outra possibilidade, que é um bloqueio específico por ações de cobrança, que você define somente algumas ações que não serão executadas em cima desse cliente, e que as demais ações ficam liberadas tranquilamente. Como é que a gente cadastra, né, um motivo de bloqueio, né? Então, adicionando um novo cadastro aqui, eu tenho esses diferentes tipos, né?
o tipo cliente, o tipo contrato, na operação de vocês, né, com o cliente com uma única fatura, ele é muito igual, tá? Ele faz o comportamento basicamente o mesmo. Ou bloqueio todo o cliente, ou bloqueio só uma dívida, dá no mesmo, né? A diferença mais que chama mais atenção aqui só essa questão de ser opcional, né? Quando você bloqueia um cliente, né, por inteiro, eu posso definir que esse bloqueio do cliente por inteiro, ele pode não somente impedir novas ações de cobrança, como ele pode pegar um cliente que já está negativado e automaticamente reabilitar o cliente, ou eu posso escolher, né, se eu quero a reabilitação automática ou não, junto com o bloqueio, né? No caso do tipo contrato, não tem escolha, é fixo. Você bloqueou somente o contrato, automaticamente ele vai ser reabilitado, esse contrato, num órgão de proteção ao crédito. Então, no tipo cliente, fica aberta a opção para definir se vai ser reabilitado automático ou não. Já no bloqueio do tipo ação, também fica essa possibilidade aqui, né, de excluir automaticamente as restrições ativas, mas você pode dizer que não necessariamente você está fazendo só o bloqueio de uma única ação de cobrança, você pode bloquear uma ou mais ações de cobrança, né, impedir que o cliente não seja negativado, nem encaminhado para assessoria, ou só negativado, ou só assessoria, ou só SMS e e-mail, aí você escolhe as ações que você tem interesse em realizar aqui o bloqueio. E aqui nessa tela é bom deixar claro, não estou fazendo o bloqueio de um cliente, eu estou liberando a funcionalidade de bloqueio de e-mail SMS para que os meus operadores, ou até mesmo algumas das minhas transações aqui, façam de forma automática o bloqueio desse cliente, de um cliente ou de mais clientes na operação. Então, estou liberando bloqueios com essas características de serem utilizadas na minha operação. Hoje é muito comum, tá, se utilizar desses bloqueios que estão aqui como exemplo, né, de falecido, fraude, jurídico, assim como os bloqueios de ação do tipo negativação, porque quando você faz um processo de negativação com alguma desses birôs, né, às vezes o próprio birô vai lá e te devolve a informação dizendo que não pode manter o cliente negativado, porque tem uma ordem judicial que o impede de fazer isso. Então, nesses casos, né, o que você faz aí é inclui um bloqueio no nosso sistema e aguarda, né, algum período, pode ser 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120, 360, enfim, define um prazo que tu vai manter ele bloqueado, não fazer novamente uma nova negativação durante esse período e quando expirar o prazo tenta de novo, porque se a ordem judicial essa já caiu, né, o birô pode manter esse cliente agora negativado, você vai tentar negativar ele de novo e vai dar certo, mas se não for possível, você vai ver, poxa, passaram-se aí, sei lá, 6 meses, não consegui negativar o cliente, vou bloquear ele de novo, talvez por tempo indeterminado, né, ou esperar passar por um ciclo de mais 6 meses, que essas ordens judiciais, né, elas só vão cair, na verdade, se alguém, alguma empresa que está cobrando o cliente lá, colocar um advogado lá para derrubar aquela medida protetiva que ele tem, né? Então, como tem mais custo envolvido, né, principalmente no varejo, que às vezes o ticket médio é tão baixo, o pessoal acaba não simplesmente opta, não tenho como negativar, então não vou negativar e segue a vida, vou tentar argumentar com ele, né, tentar fazer com que ele pague de outra forma. E aí, para finalizar aqui, né, esses cadastros do que a gente tem aqui no módulo recuperação de crédito, hoje a gente tem aqui um cadastro chamado de motivo de contato, que é onde a gente acaba agrupando todas aqueles cadastros anteriores ali de motivo de bloqueio, de marca, que pode, né? Pode agrupar. Mas ela também, o principal objetivo dela, na verdade, é para ser utilizado como uma tabulação do contato. Então, todas as tarefas que foram agendadas para a tua equipe interna efetivar e todas as tarefas que foram
vamos assim, encaminhadas, né, para escritórios de cobrança terceirizados, lá, né, ó, tem clientes aqui que devem ser acionados. Todos esses contatos aí devem ser tabulados, né, dentro do nosso sistema de certa forma, vinculados a esses campos que a gente tem aqui cadastrados. Então, a gente cadastra, por exemplo, aqui um campo que tem de... Eu acho que é falecido que a gente tinha colocado, né? Ó, falecido, tá? Falecido eu botei bloqueio. Deixa eu ver, eu acho que estava como não localizado, então. O desempregado, ó. Desempregado, não está o marcador aqui, ó. Mas eu poderia utilizar, tá? Hoje, a gente tem para cada um desses cadastros de tabulação, vocês podem cadastrar quantos vocês quiserem. Isso aqui é só exemplo, tá? Só para dar um norte. Em cima desses cadastros já existentes, vocês podem mantê-los, se vocês têm interesse. Ó, no não localizado aqui tá o vínculo, ó. Então, você pode preencher aqui, ó, o nome, né? Esse tipo aqui meio que para identificar se é um contato realmente útil ou não útil, né? Ó, não localizei o cliente, poxa, então não foi útil, né? Ou consegui um contato com o cliente, deixei recado para alguém, bom, posso considerar como um tipo útil, aí você segmenta aqui. Isso aqui pode ser utilizado a nível de relatório, tá? Essas categorizações dos motivos. Depois a gente tem aqui algumas outras configurações que são específicas para outros discadores, não para Smart NX, como relação ao código, ligação não finalizada. Para negociação, para promessa de pagamento, tá? Tem um cadastro específico aqui, ó. Tabulação de promessa hoje, se você quiser trabalhar com a negociação de promessa dentro do nosso sistema, em que você quer que a tabulação faça com que também paralise o fluxo de cobrança, tá? Então seria mais ou menos assim, ó, você vai tabular uma promessa de pagamento e quer que o cliente não seja cobrado durante a promessa, né? Prometeu pagamento para segunda-feira que vem, dia 11. Então, durante esse meio tempo, não é para fazer nenhuma ação de cobrança dele. Então, você deve marcar aqui como só faz a tabulação se tiver uma negociação de promessa e força com que o teu operador registre lá uma negociação de promessa, dizendo, olha, ele prometeu o pagamento para o dia 11/7 no valor integral da fatura. Ele vai registrar a negociação e depois ele registra a tabulação. Se você não marcar aqui promessa, tá? Eu tiro esse vínculo. Aí o teu operador até pode fazer a negociação lá, né, de promessa e depois tabular e tá tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, se ele não fizer a negociação, eu aceito essa tabulação como promessa, só que aí, nesse caso, não vai ter esse período, né, de carência nos acionamentos do cliente. Então, uma promessa de pagamento que não trava o fluxo de cobrança. Se você tivesse que disparar um SMS daqui a, sei lá, na quarta-feira e negativar ele na sexta, você faria essas ações de cobrança, porque essa promessa aqui para o dia 11 não parou o fluxo de cobrança dele, tá? Então, tem esse ponto referente a esse checkbox aqui, tá? E abaixo aqui a gente pode colocar vínculos, tá? Com cada uma das tabulações. Então, quando eu estava aqui no não localizado, ó, hoje a tabulação chamada não localizado, quando utilizada pela tua equipe interna, né, vai fazer com que o cliente seja marcado, ó, inclusão de um marcador chamado não localizado. Então, é um conceito paralelo, né, ao da tabulação, em que eu posso usar um marcador. No caso, por exemplo, de gerar ações aqui, né, de contato com o cliente e daqui a pouco contatou um cliente e não tem condições financeiras, ó. Você pode fazer com que o teu fluxo de novas ligações não seja um fluxo constante lá no teu gatilho, dizendo, ó, liga com 5, liga com 10, né? Tu pode definir o quê? Ó, começa as ligações com 5 dias e a partir daí você definir que os próximos contatos são agendados de acordo com a tabulação. Se ele ligou hoje e o cliente não tinha condições financeiras, liga de novo daqui a 3 dias. Deixa isso visível para o teu operador, quando ele for fazer uma tabulação, se ele fosse fazer no nosso sistema, né, não é o caso, mas poderia também deixar só, sem estar visível, né, já que ele não vai fazer aqui, deixar só obrigatório. Então, toda vez que for feita a tabulação,
agenda-se um novo contato para daqui a 3 dias. E permanece esse fluxo assim com as outras tabulações, né? Tu sempre teria que colocar, né? Ó, desempregado, quando é que liga de novo para o cliente? Desconhece dívida, ocupado, né? Cada um deles teria que ter aqui, ó, agenda uma nova ligação para esse cliente daqui a X dias. Enquanto isso, a gente tem para algumas outras tabulações aqui a possibilidade de fazer o bloqueio automático, né, do cliente. Então, ó, falecido, tabulação de falecido, bloqueia o cliente. Inclui esse bloqueio e sem prazo, porque o cliente faleceu, né, então não tem o que fazer. Ah, não, mas é só uma identificação, sei lá, alguém deu o retorno de falecimento, mas enquanto ele não receber, né, vocês não receberem o certidão de óbito, bloqueia ele por, sei lá, por um prazo, 15 dias, e depois dessa certeza de que ele está falecido, né, recebida a confirmação, aí sim você bloqueia por tempo indeterminado, aí você pode fazer dessa forma também. Ou bloquear por de forma temporária e não fazer a cobrança da dívida, né? Eu não sei como é que vocês fazem, se vocês vão ter alguma operação para, sei lá, acionar um seguro para fazer a quitação do que ele deve, ou cobrar os herdeiros, aí depende de como vocês vão tratar esse caso, né, e outros casos como fraude, assim por diante. Bloqueia até resolver a situação. Resolveu, né, deixa desbloqueado o cliente, ou enfim, né, veja como tratar cada uma dessas situações. Alguma dúvida aqui com relação a essa parte da tabulação? Que tem bastante Não. coisa que dá para fazer. Uhum. É. Mas assim, como a gente vai estar utilizando o indicador, não sei se vai ser viável fazer algumas modificações nessas tabulações aqui. A única coisa que eu vejo é que tem que fazer sempre não digo um deparo, mas sempre deixar igual as tabulações do discador igual a do cobranças. Não dá nenhum tipo Isso. de diferença e tal. Aí sim. Esse, Mas esse deparo ver, você vai fazer lá na Smart. Você vai cadastrar aqui todas as tabulações que você quer no nosso sistema e depois vai fazer um deparo lá na Smart. Vai abrir lá a tela das tabulações lá na Smart e vai selecionar, ó, esse aqui eu quero vincular à tabulação do cobranças com o mesmo nome ou com outro nome, né? Aí você escolhe. eu vou aproveitar que a gente já está montando assim, né? Vou procurar deixar igual. Não ter Uhum. essa diferença para não ficar um nome diferente em uma e eu acho que isso fica um pouco mais complicado, né? Ainda mais que a gente vai precisar utilizar das duas ferramentas. Então, pelo menos isso de início a gente já consegue deixar por igual. Claro. Mas a parte assim de colocar o tempo, o prazo, tempo para retorno, caso eu nesse momento eu não vejo tanto assim será necessário Uhum. por causa da utilização do discador. Mas vai que precise em algum momento. Claro, claro. Tranquilo, Mas assim, tranquilo. pelo menos assim tá bem tranquilo a parte das tabulações. Cortou agora aqui, assim. Ah, tá. Não, eu falei assim que tá bem tranquilo a parte das tabulações. Ah, perfeito. Bom, aí, né, a sequência do treinamento aqui que a gente tem a ser apresentado para vocês, a gente vai ter acho que eu vou deixar até para a gente começar a partir de amanhã, tá? Que aí vai entrar já no módulo de assessorias. E aí, como não vai dar tempo de eu finalizar esse módulo de assessorias hoje aqui com vocês, eu deixo para amanhã, tá? Que a gente encerra hoje, acho que um pouco mais cedo. Não sei se vocês têm alguma outra questão, alguma outra dúvida em cima do sistema que a gente possa esclarecer aí nesses 10 minutos finais. Mas só para não quebrar aqui, né? Porque senão eu não consigo nem, com 10 minutos eu não consigo nem Não, é apresentar essa primeira verdade. Aí tela para vocês aqui. passa só um pouquinho, aí já não É melhor, aí amanhã a gente começa desde do princípio, né? Desde do início do conceito, fica mais fácil do que começar hoje, aí retoma amanhã, né? perfeito. Então, Eu, assim, dúvida, não, pelo menos até o momento, não tenho. Né?
quem sabe mais para frente vai vir mais dúvidas. Claro, claro. Então, assim, eu vou encerrar aqui o treinamento de hoje, tá? Aí amanhã a gente retoma, então, nessa parte das assessorias. E aí, encerrando ali assessorias, a gente já começa a ingressar no módulo cobrança, que é o último módulo de configurações que a gente tem. E eu acho que dentro do cronograma a gente está bem, assim, sabe? Está bem dentro do que a gente está, que era a expectativa, né? Para cumprir aquelas agendas em 16 horas, né? Aí eu só vou Beleza. agilizar aqui com a minha equipe para a gente conseguir disponibilizar aí uma base fictícia para que alguns exemplos possam se tornar mais claros aí usando cadastros de clientes, né? Nem que seja dados fictícios, mas que a gente tenha visual, né, disso tudo. Show, combinado. Obrigada, Bom, Eduardo. Até pessoal, amanhã. que isso, de nada. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.